na região norte e nordeste. Quando a última epidemia de cólera entrou na América do Sul, Equador, Peru, a previsão no Brasil era de milhões de óbitos por cólera na região da Amazônia e do Nordeste, pela precariedade de saneamento e tal. Bom, não aconteceu nada disso. Houve óbitos por cólera, milhares de óbitos, mas não morreram milhões de brasileiros por conta do cólera. Por que não? Porque centenas, milhares de agentes comunitários de saúde, de casa em casa, distribuindo o frasquinho de hipoclorito de sódio para o filtro, para o pote, etc., controlaram o vibrião colérico. Vocês viram essa notícia na TV Globo, nos jornais, no rádio? Não viram. É a não notícia. Né? Não houve a epidemia, porque o SUS controlou a epidemia, não deixou a epidemia acontecer. Então, ninguém sabe disso. Né? O critério jornalístico de notícia leva a isso. Né? Vocês conhecem o critério jornalístico, né? O tal do interesse jornalístico. Por exemplo, se eu estou andando aqui, tem um cachorro e me morde, isso não é notícia, porque cachorros mordem homens. Agora, se eu estou aqui, passa um cachorro e eu mordo o cachorro, isso é notícia, né? Porque um homem mordeu um cachorro e tal. Então, essa lógica, não é, Mônica? Essa lógica que a mídia usa para divulgar, ela pega coisas como, por exemplo, a prevenção, o impedimento da ocorrência de uma epidemia de cólera, que ninguém sabe disso nós, né? E olhe lá. Né? Então, é preciso a gente dizer isso. Só que quanto ganha um agente comunitário de saúde mesmo? Né? Veja, fizeram esse trabalho ganhando R$ 500, R$ 600 menos por mês. Não é? Então, por isso, isso é viável a um custo tão baixo como esse. Não é? Bom, a professora Iris me alerta que eu tenho que ir em frente, que meu tempo está acabando. Olha aqui, o SUS recebe cada vez mais recursos, mas gasta mal. Quem ouve, por exemplo, diariamente a Miriam Leitão anunciar o fim do mundo no Bom Dia Brasil, fica com a impressão que a gente tem que acabar com o SUS amanhã, não é? Que o SUS não serve para nada, que esses serviços públicos de saúde são assim, uns gastadores de dinheiro público e não devolvem para a sociedade nada do que é colocado no sistema. Né? Então, de onde vem isso que recebe cada vez mais recursos? Né? Não recebe cada vez mais recursos. Né? Quando a gente pega, por exemplo, a evolução do PIB brasileiro, mesmo nos anos aqui que o PIB melhorou, né, uma tendência de aumento, né, e essa história de que o Brasil decolou, somos hoje a quinta economia e tal, então temos que gastar melhor o dinheiro público, que o Estado brasileiro gasta mal, esse governo, aquele governo gasta muito mal e tudo mais. Tem até essa coisa, né, de que o Brasil devedor do Fundo Monetário Internacional, agora é credor, né? Então, mas a boca continua lá. Né? Aí, quando a gente vai ver, por exemplo, o que o sistema, né, quanto custa o SUS em termos de porcentagem do PIB, a gente vai ver isso. Ó, o gasto federal, desde 1980 até 2010, gira em torno de 1,6%, 1,9%, 2% do PIB. É com esses parcos recursos que nós estamos fazendo no Brasil tudo o que estamos fazendo com o nosso sistema público de saúde. Nós precisamos de mais recursos para pagar melhor os nossos agentes comunitários de saúde, os nossos trabalhadores, não para pagar hospital, UTI, né? O dinheiro público é para melhorar salário e fazer as pessoas trabalharem melhor e tal. Padrão do gasto público, né? Aqui em azul o gasto federal, em verde o gasto estadual, em vermelho o gasto municipal, como proporção do PIB. Então, assim, temos um problema aqui. Não é? Tem havido um discreto aumento, mas os municípios cada vez mais entrando aí, comprometendo o seu orçamento. De modo geral, a média dos países é de investimento em saúde entre 6% e 10% do produto interno bruto. A maioria dos países, a participação principal nesse gasto é do setor, é o financiamento público, é dinheiro público. E a situação do Brasil, né? O Brasil é em torno de 7,7% do PIB, mais uma participação do setor público ainda baixa. O que a gente tem na maioria dos países?
praticamente 2/3 dos recursos colocados no sistema de saúde vêm do orçamento público. No Brasil, diferente da maioria dos países, apenas 1/3 vem do setor público. O resto é dispêndio pessoal ou aparece como renúncia fiscal, né? Por isso, tão importante a gente ter mais recursos para a saúde. Os cartazes por aí. Mito sobre o SUS. Seria melhor se fosse privatizado, né? A gente sabe que não é. Um gráfico aqui sobre as cesarianas no Brasil, de 70, 80, mostra que já nos anos 70, quando o sistema era privatizado, se fazia cesariana para receber mais recursos do INAMPS. O INAMPS pagava mais cesárea do que parto não cesárea, aí as pessoas saíam fazendo cesárea, né? E essa tendência seguiu. Aqui ia falar um pouquinho sobre saúde da família, mas já não é o caso, já falei. Os problemas que o SUS tem são problemas do SUS, mas são problemas de todos os sistemas universais de saúde pelo mundo afora. O NHS, o Sistema Nacional de Saúde inglês, ele tem problemas desse tipo, né? O hospital privado manda médicos atrasarem atendimento no NHS para aumentar lucros, né? Então, aquela coisa, posterga o atendimento, porque aí a pessoa cansa de esperar e paga por fora e tal. Lá, isso também é possível. E os trabalhadores, né, do SUS inglês também tratam de defender o SUS inglês. Foram para a rua contra a Margaret Thatcher para defender o sistema que tem e seguem na rua agora, porque a coisa na Europa está pesada, né, e os direitos sociais vêm sendo duramente atacados, inclusive o direito à saúde. Essas fotos são contemporâneas, não são coisas desse começo de ano. Lá, né? A defesa do nosso sistema de saúde não está à venda, vamos cuidar, né? Vamos salvar o Sistema Nacional de Saúde, a saúde pública não pode ser riqueza privada, né? Enfim, e a nossa situação aqui no Brasil também, né? A perspectiva de que o sistema de saúde brasileiro tome um outro rumo, que não é exatamente o rumo da reforma sanitária, tal como mencionado pelo doutor Paranaguá, é uma preocupação de todos os ativistas pelo direito à saúde no país, né? O que deve ser do nosso sistema de saúde deve ser decidido pelo povo brasileiro, através das suas organizações sociais, né? Dos movimentos, das entidades de trabalhadores do setor, etc. Por isso, volta e meia, essas manifestações públicas também no Brasil, né, por mais recursos para a saúde, em defesa do SUS, etc. O 8º mito. Somos todos pelo SUS. Somos todos pelo SUS? Né? Eu discordo, acho que isso é arapuca. A gente deve estar muito atento com esse discurso que todos são a favor do SUS, ninguém é contra o SUS, etc., porque não é bem assim. O Davi Capistrano costumava dizer que, na saúde, a gente vive uma guerra pelo direito à saúde. E é uma guerra mesmo, né? O campo da saúde hoje, via renúncia fiscal e via outros mecanismos, tem enriquecido empresários, né? Esse sujeito é o dono de uma da Amil, né? Posso dizer, porque isso está na revista, não tem problema nenhum, que é uma das principais operadoras de planos de saúde no Brasil. Ele deixa muito claro por que ele está na saúde, o que ele quer com estar na saúde. A fortuna pessoal dele, atenção, é de 6 bilhões de reais. Não é? Num país em que a organização da vida, né, o modo de produzir bens e serviços, de distribuir bens e serviços, produz no Brasil as iniquidades que nós sabemos que produz, é, no mínimo, eticamente problemático que, num contexto de produção social, de sofrimento, doença, morte, né, alguém ache normal acumular um patrimônio pessoal de 6 bilhões de reais, né, à custa dos problemas de saúde da população. Eu, por exemplo, tenho muitas dificuldades de conviver com isso em nome da liberdade de mercado. Não é assim. No capitalismo é assim, né? Nas leis de mercado é assim. O cara é um bom empresário e ele ficou rico. Legal, parabéns para ele, mas eu não estou com ele. A filosofia do nosso amigo, né? Se você quer ser sardinha, ande com sardinhas. Se quer ser tubarão, ande com tubarões. Ele anda tanto com tubarão que acabou de vender a empresa dele para a United Health, né, uma empresa americana, que está entrando no mercado brasileiro pela mão dele para acumular e reproduzir capital, etc.
questionado sobre coisas que andou fazendo, diz: a medida mais drástica foi a limpeza da base de clientes não rentáveis, em que 200 mil deles foram excluídos da carteira da Amil. Era gente para encher 2 Maracanãs. Foi um corte dramático, mas que precisava ser feito de uma só vez. Na construção de uma empresa desse tamanho, nem tudo se resolve com um beijo na testa. Somos todos pelo SUS? Esse sujeito tem alguma preocupação com o SUS, com o direito à saúde, ou coisa que o valha? A resposta está aqui, né? O que a população pensa disso? Né? Saúde não é mercadoria. Os cartunistas, né, também. De que ele morreu? De plano de saúde. Né? Mito sobre o SUS. Estou concluindo, mais 5 minutos. É uma prioridade para os políticos. O SUS é uma prioridade para os políticos? Quem acha que o SUS é uma prioridade para os políticos, por gentileza, levante o braço, se vocês se movimentam um pouco. O SUS é uma prioridade para os políticos. Algum braço levantado? Na campanha é, mas na campanha aparece como SUS ou saúde? Ah, então, saúde, no meu governo, saúde será uma prioridade. Vocês conhecem essa frase. Agora, viram algum político na campanha falar: no meu governo, o SUS será uma prioridade? Difícil, né? Os nossos políticos têm vergonha do SUS. Acham que o SUS não é tudo isso que eu andei falando que o SUS é. Acham que o SUS mais tira voto do que ganha voto. Né? Então, esse é o tom. Saúde é uma prioridade e tal, mas o SUS some, né? Ninguém fala do SUS. O problema é que nós também não falamos do SUS. Né? Vocês sabem que é muito comum nas praças brasileiras essa história da estátua ali, não é? E como o nosso amigo precisava trocar um dedinho de prosa ali com alguém, foi conversar com a estátua do Carlos Drummond de Andrade, porque, doutor Carlos, estou com uns problemas aqui, preciso... Né? Qual é o problema? Quem colocou isso na psicanálise pelo SUS? Né? Quem colocou isso na internet colou uma estrelinha do PT. É tão grosseiro que a gente vê que foi plotado ali. Não é? Esse é um erro, né? É outro mito. O mito de que o SUS é um sistema de saúde comunista, socialista, anarquista, né? A gente ouve de tudo. Não. O SUS é uma proposta de sistema de saúde ética que opera a questão do direito à saúde no contexto de uma sociedade capitalista. O SUS é uma proposta para hoje, para agora, não é para amanhã e não é para o mundo ideal. A questão que nós precisamos decidir no Brasil é se nós queremos mesmo assegurar o direito à saúde para todos os brasileiros. Se isso é só a lorota, conversa mole, ou se isso é para valer. Porque, se isso é para valer, é preciso tomar muitas providências para seguir construindo o SUS no rumo que ele vem sendo construído até agora, que temos muitas conquistas, né, de fato, mas seguimos tendo muitos problemas que precisamos enfrentar. A marca do SUS até aparece em alguns lugares. Está errada, mas aparece, né, aqui na fachada. Mas, por exemplo, a Policlínica Municipal. Cadê o SUS aí? Eu tratei de enfiar um SUS aí nessa fachada, porque a gente precisa defender o SUS. Não é? Aí, lá em São Paulo, ambulatório médico do SUS? Não, do governo de São Paulo. Mas que diabo que governo tem que ter ambulatório médico? O ambulatório médico é do SUS, o governo tem que ser parte do SUS e defender o SUS. Né? Eu enfiei também as marquinhas do SUS aí. Não está, mas eu coloco. Né? A foto é minha, eu tenho direito de pôr nela o que eu quiser. Quer dizer, a foto não é minha, mas eu estou usando a foto. Aí, olha como fica melhor, ambulatório médico do SUS. Não fica melhor? Né? Eu acho que fica. Aí temos um grande hospital lá, o Instituto do Câncer. Cadê o SUS da fachada do... Também não está, pois eu pus o SUS aí também. Né? Vamos colocando o SUS aí nos lugares. Né? Olha que linda essa fachada aqui. Né? Vigilância Sanitária Municipal, mas não é do SUS? É. E por que o SUS não está aí? Vamos pôr o SUS aí. Não é? E aí vou falar do governo federal também. Estava falando dos municípios e tal, mas olha só como o SUS acaba escondido. Cadê o SUS aqui? Né? Eu achei que tinha que pôr um SUS aí. O outro aqui do lado, olha como encaixou bem.
O SAMU, gente, olha o SAMU, né? Está pelo país inteiro, tal, é um trabalho legal, né? Muito importante que é feito. Mas cadê o SUS? Eu enchi de SUS aí a coisa do SAMU, né? E a FUNASA? Alguém precisa dizer para a FUNASA, viu, Mônica, que a FUNASA é parte do SUS. Porque, assim, tem o governo federal, tem o Ministério da Saúde e tem a FUNASA. Não, a FUNASA é do SUS. Então, vamos colocar o SUS aí nas coisas da FUNASA. Olha aqui que bonito que fica, olha. Né? Olha isso aqui, esse odontomóvel. Não está pedindo para a gente colocar um SUSão aqui, gente? Aí eu enfiei o SUSão aí. Né? Eu não vou deixar um espaço desse sem SUS. E o Brasil sorridente, né? Isso eu já falei para o PUCA várias vezes, o Coordenador Nacional de Saúde Bucal. O PUCA ouve, dá um risinho, tal, não sei o quê, mas cadê o SUS aí? Tem que pôr o SUS aí, né? Aqui, atrás. Olha só, outro dia o presidente, o ministro tal, tiveram lá no ABC, em São Paulo. Aí, Brasil sorridente, centro de especialidades e tal. Não, vou voltar. Aí, outro dia eu mostrei essa foto, falei, cadê o SUS aí, gente? Falou, não, Capel, atrás da coluna tem um SUSinho lá, ó. Tem, acharam, né? Tem um SUS. Mas olha como fica melhor um SUS aqui, não é? Vamos dar visibilidade ao SUS, né? Vamos parar de ter vergonha do SUS. Olha esse centro de especialidades odontológicas. Olha que fachada bacana, né? Legal, tal, sem SUS. Olha, pedindo uma logomarca do SUS aí. Outra lá, esse aqui. Enfim, eu fui enfiando o SUS aí, gente. E a marquinha do SUS. Uma coisa, e a Mônica lembrou bem, uma coisa a gente deve reconhecer, né? O ministro Padilha, o atual ministro da Saúde, ele tem literalmente vestido a camisa do SUS. O jalequinho dele lá, ele põe a logomarca do SUS. Né? É isso mesmo. Eu espero que o ministro da Saúde do meu país não tenha vergonha do SUS. Assuma o SUS, como eu espero que ninguém aqui tenha vergonha do SUS. Assuma o seu papel social de defender o SUS. Não aquela defesa fanática, acrítica, né? Claro que nós temos que reconhecer que o sistema tem problemas, mas não vamos jogar a criança fora com a água do banho, né? Vamos jogar a água do banho e cuidar da criança. Então, o SUS está aí para ser defendido porque precisamos deles. E o último mito, e com isso eu concluo, que é a história de que o SUS não funciona. Né? O SUS não funciona. Como assim não funciona? Se o SUS não funcionasse, não tenho dúvida, nós teríamos um verdadeiro inferno sanitário nesse país tropical. Não temos, porque o SUS funciona. A gente pode não perceber, não ter clareza, mas o SUS funciona. De qualquer jeito, fica para a nossa reflexão, se o SUS funciona ou não funciona, fazendo tudo aquilo que faz. O que é problemático é isso. Né? O SUS era um bebezinho de 1 ano, 2 anos, e o ministro da Saúde da época já falava, o sistema está falido e tal. Quer dizer, eu espero de um ministro que defenda o sistema, não que fique anunciando na mídia que o sistema está falido. Né? Por isso eu gosto dessa foto dos estudantes de medicina da Federal de Sergipe, que, participando do 30º ECEM no ano 2000, aqui em nosso estado vizinho, Maranhão, abriram essa faixa. Abriram essa faixa numa das ruas lá. Não sei se isso é São Luís ou se é a cidade vizinha de São Luís, mas, enfim, nessa rua colonial, SUS Patrimônio do Brasil. Né? É isso mesmo, a gente deve ver o SUS como um patrimônio do Brasil, material e imaterial, porque é uma construção social muito importante, que é uma conquista da cidadania brasileira. E, com esse slide, eu concluo. Né? Vocês conhecem o Paulo Freire, né, o educador, que passou a vida defendendo a educação, como alguns de nós aqui passamos a vida defendendo a saúde, o direito à saúde. E o Paulo Freire diz isso, né? Educação não transforma o mundo, para a tristeza de muitos que conhecem o Paulo Freire, quando começam a ler essa frase e falam, epa, não entendi, que história é essa? Né? Mas, na verdade, o que ele está nos dizendo? Ele diz, a educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Então, qual é o recado fundamental da frase do Paulo Freire?
Essa coisa de ficar atribuindo tudo à educação, que a educação vai nos redimir, a educação, né? É preciso cuidado com isso, porque o que muda o mundo, o que transforma realidades, é o que o Dr. Paranaguá mencionava, que é o compromisso, né? É o vínculo, é o importar-se com, é estar implicado em. Né? E é isso que, num congresso como esse, nós temos a expectativa, né, de que quem vem para um congresso como esse se importe com o SUS, né? E, ao se importar com o SUS, transforme o SUS, melhore o SUS e torne, de fato, saúde um direito de todos e um dever do Estado no Brasil. Obrigado.